Canabinoides do corpo. Me chamo Sofia e vou falar sobre canabinoides. O que são canabinoides? Os canabinoides são uma classe de compostos químicos derivados da planta cannabis, que interagem com os receptores canabinoides do corpo, afetando diversos processos fisiológicos. Os mais conhecidos são THC, delta-9, tetrahidrocannabinol, responsável pelos efeitos psicoativos, e o CBD, cannabidiol, que não é intoxicante e pode modular os efeitos do THC, além de ter propriedades terapêuticas. A planta de cannabis produz muitos outros canabinoides, com efeitos e propriedades únicas. Origem e tipos dos canabinoides. Fitocannabinoides são os compostos químicos encontrados na planta cannabis, como o THC e o CBD. Canabinoides endógenos, produzidos por mamíferos, incluindo humanos, que agem no sistema endocannabinoide. Canabinoides sintéticos, criados em laboratório, que imitam os efeitos dos compostos naturais da cannabis. Químicas. Ácido cannabigerólico, CBGA. O CBGA é um dos primeiros canabinoides a se formar na planta cannabis e é considerado o canabinoide mãe, pois serve de precursor para a criação de outros canabinoides, incluindo o THCA, o CBGA, assim como o CBG, sua forma descarboxilada. Tem sido objeto de estudos por seu potencial terapêutico no tratamento de doenças como glaucoma, pois pode ajudar a reduzir a pressão intraocular. Ácido tetrahidrocannabinólico, THCA. O THCA é a forma ácida e não psicoativa do THC, encontrado na planta crua do cannabis. Ele possui diversas propriedades terapêuticas, incluindo ação anti-inflamatória e neuroprotetora, com potencial para tratar doenças neurológicas, propriedades antitumorais e de alívio de dor e náuseas, estimulando o apetite, podendo ser benéfico para pacientes com câncer ou HIV e AIDS. Tetrahidrocannabinol, THC. O THC é o principal composto psicoativo do cannabis, responsável pela sensação de euforia. Ele é formado a partir do aquecimento descarboxilação do THCA. Além de seus efeitos psicoativos, o THC possui várias propriedades terapêuticas e é utilizado para alívio da dor crônica, combater náuseas e vômitos causados por quimioterapia, estimular o apetite em pacientes com AIDS ou em outras condições que causam perda de peso, relaxamento muscular e tratamento de espasticidade em pacientes com esclerose múltipla, reduzir a pressão ocular em casos de glaucoma. Em doses menores, pode ter um efeito ansiolítico, além de ser um indutor do sono e ter potencial anti-inflamatório. Plantas canabinoides, fitocannabinoides. As plantas do gênero cannabis não são as únicas que contêm os fitocannabinoides, mas são as que possuem as concentrações mais elevadas desses compostos. São elas Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis rudelaris. História e uso dos canabinoides. Na resina do caule e nas flores nascem, o que faz o cannabis um sucesso terapêutico. É principalmente ali que são produzidos os canabinoides, os compostos químicos que, assim como os terpenos e os flavonoides, rendem os efeitos terapêuticos e psicoativos da planta. Até agora, foram descobertos mais de 100 canabinoides presentes na cannabis, e nem faz tanto tempo assim que o primeiro deles, o THC, foi descoberto pela ciência. Para que servem os canabinoides? Os canabinoides servem para ajudar a regular e equilibrar várias funções biológicas que ficam a cargo do sistema endocannabinoide. Por isso, podem ter efeito medicinal. Plantas cannabis. Cannabis sativa. Características físicas: plantas mais altas, esguias, com ramos mais espaçados e folhas longas e estreitas. Suas origens: regiões de clima quente, como o Sudeste Asiático, América Central e do Sul. Efeitos: conhecida por efeitos mais energéticos e cerebrais, que promovem euforia, criatividade e foco. É geralmente recomendada para o uso de diurno.
Composição química tendem a ter uma proporção maior de THC, tetrahidrocannabinol, e menor de CBD, canabidiol. Cannabis indica características físicas, plantas mais curtas e densas, com folhas mais largas e escuras. O crescimento é mais rápido que a sativa. Origem: nativa de regiões montanhosas da Ásia Central, como Afeganistão, Índia e Paquistão. Efeitos: associada a efeitos mais sedativos e relaxantes, tanto no corpo quanto na mente. Por isso, é frequentemente usada à noite para combater insônia e dor. Composição química possui níveis mais altos de CBD e geralmente menos THC, em comparação à sativa. Cannabis ruderalis. Características físicas: é a menor das três espécies. Sua característica mais marcante é a capacidade de florescer automaticamente, independentemente do ciclo de luz. Origem: regiões frias da Europa Central e Oriental e da Rússia. Efeitos e uso: por ter uma quantidade natural baixa de THC, a ruderelis não produz efeitos psicoativos significativos. Por essa razão, é raramente consumida de forma isolada, sendo mais utilizada para cruzar geneticamente com as espécies sativa e indica, a fim de criar umas cepas híbridas autofluorescentes com efeitos específicos. Composição química: é mais rica em canabidiol, CBD e tem baixo teor de THC. Também é principal fonte para a produção de fibras e sementes cânhamo. Quais os benefícios do uso do canabidiol? Entre vários tipos de canabinoides que apresentamos acima, o canabidiol tem sido bastante usado em medicamentos, óleos e outros produtos por conta dos seus benefícios medicinais. Alguns dos benefícios que os pacientes podem apresentar consumindo os produtos à base de canabidiol: alívio da dor. Há estudos que observam a redução em alguns tipos de dores crônicas com o consumo de CBD. Combate à ansiedade e depressão. O óleo de CBD se mostrou um tratamento promissor contra a ansiedade e depressão, sem os fortes efeitos colaterais provocados pelos fármacos tradicionais. Reduz os sintomas de câncer. Pacientes com câncer sofrem com náusea, vômitos e dores, sintomas que podem ser aliviados com o CBD. Propriedades neuroprotetoras. A ação neuroprotetora do canabidiol é útil no tratamento a desordens como epilepsia e esclerose múltipla. Ajuda na saúde cardíaca. O canabidiol é bom para o coração e sistema circulatório, especialmente para pacientes com pressão alta. Efeito antipsíquico. Estudos sugerem que o CBD pode ser útil no tratamento de pacientes com esquizofrenia e outras desordens mentais. Como os canabinoides atuam no organismo? Os fitocannabinoides presentes na planta interagem como um sistema endocannabinoide, estimulando ainda mais a abertura dos receptores. Cada um deles tem seus próprios efeitos terapêuticos: analgésicos, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes e etc. E é essa proporção desses canabinoides diferente em cada cepa de cannabis que orquestra os efeitos psicoativos e farmacológicos dela. Claro que também varia de acordo com o solo, clima do local de cultivo. As doenças contra as quais o CBD é uma forma promissora de tratamento: ansiedade, autismo, câncer, redução de sintomas, dependência química, depressão, diabetes, doença de Alzheimer, doença de Crohn, doença de Parkinson, doenças reumáticas, danos hepáticos, dor de cabeça, enxaqueca e outras dores, endometriose, enxaqueca, epilepsia e convulsões. Consequências dos canabinoides. Os canabinoides podem apresentar diversos efeitos adversos e consequências negativas, especialmente quando o uso é contínuo, abusivo ou sem supervisão médica. Os impactos variam de acordo com o tipo do canabinoide, a dosagem e a sensibilidade individual. Consequências do THC, tetrahidrocannabinol. O THC é o principal componente psicoativo da cannabis e está associado a uma gama de efeitos prejudiciais, principalmente em uso recreativo ou não controlado.
problemas cognitivos. O uso crônico pode causar déficits de memória de curto prazo, atenção, aprendizado e funções executivas. O impacto é maior quando o uso começa na adolescência. Alterações psicológicas. Podem ocorrer problemas de concentração, tontura, ansiedade, ataques de pânico e, casos mais graves, alucinações e distúrbios psicóticos. Saúde mental. O uso do THC tem sido associado ao desenvolvimento ou agravamento de transtornos mentais, como esquizofrenia, depressão e quadros ansiosos. Outros efeitos, em doses elevadas, podem causar sonolência e descoordenação motora, aumentando o risco de acidentes e quedas. Efeitos adversos do CBD, canabidiol. Embora o canabidiol seja menos psicoativo e geralmente considerado seguro, ainda pode ter efeitos colaterais, como fadiga e sedação. Algumas pessoas que experimentaram tiveram sonolência, cansaço e letargia. Problemas gastrointestinais. Pode causar náuseas, irritação no estômago, perda ou alteração de apetite e diarreia. Alterações neurológicas. Podem ocorrer tonturas e dores de cabeça. Interações medicamentosas. O CBD pode interferir com os outros medicamentos, sendo fundamental supervisão médica em tratamentos. Consequências do uso do canabinoides no geral. Além dos efeitos específicos do THC e CBD, o uso de canabinoides, especialmente em grandes quantidades e ao longo prazo, pode gerar outras consequências: dependência e abstinência. O uso contínuo pode levar à dependência química e a interrupção abrupta pode causar sintomas de abstinência, como irritabilidade, ansiedade, depressão e insônia, como também o desconforto físico. Risco para a saúde respiratória. O fumo da maconha é tóxico e pode trazer complicações para os pulmões. Impacto no sistema imunológico. Alguns estudos associam o uso de cannabis às reduções em células T, CD4 e CD8, importantes para o sistema imune. Vulnerabilidade em grupos específicos. Adolescentes, o impacto cognitivo é maior quando o uso começa na adolescência. Fase em cérebro ainda está em desenvolvimento. Pacientes com doenças crônicas, pessoas com HIV podem ter sintomas mais graves e mais efeitos adversos com o uso diário de cannabis. Idosos, a tontura e os distúrbios de coordenação podem aumentar e os riscos. Meu nome é Stephanie e vim apresentar sobre o LSD. O LSD, dietilamida de ácido glicerídeo, foi criado pelo químico do Suíça Alberto Hellmann em 1938, nos laboratórios da empresa farmacêutica Sandoz, na cidade de Brasília, Suíça. A origem do LSD vem de fungos, como ergot, que crescem em cereais. Alberto estava pesquisando substâncias derivadas do ergot, um fungo que era usado para produzir medicamentos que ajudavam na circulação sanguínea. A fórmula estrutural do LSD é baseada no núcleo indol, que também estava presente na serotonina. É um neurotransmissor, substância química que o cérebro usa para mensagem entre os neurônios. Ele regula humor, sono, apetite e comportamento sexual e etc. O LSD é uma droga psicodélica muito potente e consumida em doses muito pequenas. Algumas formas comuns de ser usada: papel absorvente, ou líquido, comprimido ou gelatina. O efeito é de 30 a 90 minutos para fazer surgir efeito. O LSD se liga aos receptores de serotonina, aquele que eu já expliquei, mudando o modo como o cérebro interpreta sons, cores e emoções e tempo. Vou agora listar alguns efeitos durante o uso do LSD. Efeitos físicos: pupila dilatada, aumento de batimentos cardíacos, suor e tremores, náusea ou tontura, sensação de energia intensa.
Agora, alguns efeitos psicológicos. Há alucinações, mistura de sentidos, mudanças bruscas de humor e medo de desespero de estar sempre alucinando. Agora eu vou falar um pouco depois do uso dessa droga. Cansaço físico e mental, dificuldade de concentração, emoções estáveis e dores de cabeça. Agora eu vou falar sobre o ecstase. O ecstase é conhecido como MDMA. Foi criado em 1912 pelo químico alemão Arnold Kalisch, que trabalhava para o laboratório farmacêutico Merck. O objetivo: desenvolver um composto que ajudasse na facilitação de medicamentos para controlar a hepatite. Nos anos 1970, os psicólogos começaram a usar o MDMA em terapias específicas, experimentais, por causa do seu efeito de aumentar a empatia e a facilidade de comunicação emocional. Forma estrutural: é um anel benzídico composto derivado da anfetamina. É um grupo anêmico responsável pelos efeitos do sistema nervoso. Ele mexe com o sistema nervoso da pessoa. Uma cadeia lateral com atômico de carbônico métil, derivado ao nitrogênio. Agora eu vou falar sobre algumas formas de uso desse medicamento: comprimidos, pílulas, cápsulas, cristal ou pó e cristal em líquido. Vou falar um pouco sobre durante o uso desse medicamento. O que acontece? Euforia de energia intensa. O MDA aumenta a liberação de neurotransmissores como serotonina, dopamina e metralina. Ele causa sensação de bem-estar, empatia e prazer físico. Dá alegria, tira a tristeza. Agora, alterações físicas: o aumento da frequência cardíaca e pressão arterial, pupila dilatada, um calor intenso no corpo, tensão muscular, alterações mentais, sentimento positivo, menor percepção de medo e ansiedade social, distância da realidade. Ele tira um pouco da realidade. Depois do uso, a queda de serotonina, efeito físico, risco de uso de repetido. Ele pode viciar. Como todo medicamento, ele tem suas qualidades e também tem seus defeitos. Mas ele foi um medicamento que causa melhora. Bem, na minha reunião, vou falar sobre álcool e tabaco. A origem da fermentação. A produção de álcool iniciou acidentalmente com a fermentação alcoólica, um processo natural em que leveduras e bactérias consomem açúcar de frutas, grãos ou vegetais e o transformam em etanol e dióxido de carbono. Enquanto a fermentação é um processo natural de destilação fermentética, desenvolvida para concentrar o álcool das bebidas fermentadas. Álcool em química refere-se a uma classe de compostos orgânicos que contém o grupo funcional de hidroxila ligado a um átomo de carbono saturado. Efeito de bebidas, como a cerveja e o vinho e a cachaça. Este é o etanol, produzido a partir da fermentação de açúcares por leveduras que, quando consumido, tem efeitos imediatos de longo prazo no organismo. Definição: um álcool é uma molécula orgânica com um ou mais grupos de hidroxila ligados a um carbono saturados. Nomenclatura: segue a regra geral: prefixo, infixo, sufixo. Exemplos: metano, álcool médico, usado como solvente e mostra, combustível. Etanol, o álcool ingerido em bebidas, mas também como combustível e solvente. Glicerol, um diol com aplicações em cosméticos e alimentos, na química e no uso comum. Etanol, a produção de etanol é produzida pela fermentação de açúcares de vegetais como uva e cana-de-açúcar, realizada por micro-organismos chamados leveduras. Bebidas alcoólicas são bebidas fermentadas como cerveja e vinho, ou destiladas como vodka e uísque. Efeitos no organismo: a ingestão de etanol afeta o cérebro e o corpo imediatos, causa coordenação motora, diminui a capacidade de reação e altera o loiramento. A longo prazo pode levar a danos
em órgãos como fígado, cérebro e coração, além de causar problemas físicos e comportamentais. Portanto, o termo álcool tem uma definição ampla na química e se refere especificamente ao etanol. Hoje falamos sobre as bebidas alcoólicas e seus efeitos. O consumo moderado do álcool. Socialização. Em muitas culturas, o consumo moderado de álcool está associado a momentos de convívio, celebração e relaxamento, facilitando a interação social, potenciais benefícios cardiovasculares. Alguns estudos sugerem que o consumo moderado de vinho tinha poder efeito protetores para o coração devido a polifenóis como o resveratrol. No entanto, o excesso é prejudicial e a dose considerada segura é objeto de debate. Redução do estresse. Pequenas quantidades de álcool podem atuar como um ansiolítico, ajudando a reduzir o estresse cerebral. Possível proteção cognitiva. Estudos indicam que a ingestão moderada de álcool pode reduzir o risco de demência e inflamação no cérebro, possivelmente devido à limpeza de toxinas. Aumento do colesterol. O consumo moderado de álcool tem sido associado ao aumento de níveis de colesterol. Bom, consumo excessivo. Problemas de saúde graves. O consumo excessivo de álcool está ligado a diversas doenças, incluindo problemas hepáticos, pancreatite, doenças cardíacas e arritmia, danos cerebrais e cognitivos. O abuso de álcool pode causar danos neurológicos irreversíveis e aumentar o risco da demência. Afeta a química cerebral, levando a problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Impacto na vida social e familiar. O alcoolismo causa sérios problemas sociais, como violência doméstica, desestruturação familiar, acidentes de trânsito e perda de produtividade no trabalho. Aumento de calorias. O consumo excessivo de álcool contribui para o ganho de peso. Para muitas bebidas, são ricas em calorias. Frequentemente, a bebida é acompanhada de alimentos calóricos, dependência e alcoolismo. A dependência química pode gerar um ciclo vicioso com consequências devastadoras para pessoas e seus familiares, afetando a vida psicológica, econômica e social. Sérios riscos neurológicos. Em casos extremos, a overdose de álcool pode ser fatal. Além disso, o álcool em excesso afeta funções aromáticas do corpo, como retenção de vômito, aumentando o risco de asfixia em caso de desmaio. Tabaco. O tabaco é produto agrícola obtido das folhas da planta nicotiana, tabacum, que contém nicotina, uma substância viciante, é consumido sob diversas formas, como cigarros, charutos e cachimbos, e ao ser inalado, o fumante absorve nicotina e outras substâncias tóxicas e cancerígenas, que causam dependência física e problemática de saúde pública. Devido ao alto custo social e econômico e aos riscos à saúde, seu consumo é um desafio de saúde pública que tem levado à adoção de medidas de controle como proibição do fumo em locais fechados e campanhas educativas, psicológicas e múltiplos malefícios à saúde, como o tabaco é consumido, fumado em cigarros, charutos, cachumbo, narguilés e outros produtos, inalado na forma de rapé, um perfil de tabaco, mastigado em produtos que permitem a absorção da nicotina através das mucosas da boca. O que acontece ao consumir tabaco? Dependência. A nicotina causa dependência física e psicológica, fazendo com que o fumante deseje consumir o produto para aliviar a ansiedade da falta da substância. Intoxicação. A fumaça do tabaco contém diversas substâncias tóxicas e cancerígenas que afetam o corpo, danos à saúde. O consumo regular está associado a uma série de doenças graves, como diversos tipos de câncer e problemas cardíacos. O que é o tabagismo? Doença crônica. O tabagismo é reconhecido como uma doença devido à dependência da nicotina e afeta pessoas em todo o mundo. Problemática de saúde pública. Devido ao alto custo social e econômico, aos riscos da saúde, seu consumo é um desafio de saúde pública que tem levado à adoção de medidas de controle
como a proibição do fumo em locais fechados e campanhas educativas. Composto natural do tabaco, nicotina, é o principal alcaloide do tabaco e a substância responsável pela dependência química. É produzida naturalmente pela planta e atua como um pesticida natural contra insetos. A nicotina é uma droga psicoativa que afeta o sistema nervoso central, sendo altamente viciante. Metais pesados. O tabaco absorve metais pesados do solo, como o cadmio, o chumbo e o arsênio, que se concentram nas folhas. Esses metais são liberados durante a queima e podem causar danos aos nitratos. Fertilizantes agrícolas à base de nitratos são comumente usados no cultivo do tabaco. Esses compostos podem ser convertidos em nitrosaminas específicas do tabaco, que são potentes carcinogênicos. Compostos formados pela queima do tabaco. A combustão do tabaco cria uma fumaça com mais de 7.000 substâncias químicas, das quais pelo 69 são reconhecidas câncer. A fumaça é dividida entre duas fases gasosas, inclui gases tóxicos e irritantes como monóxido de carbono, reduz a capacidade do sangue de transportar oxigênio, cianeto de hidrogênio, um dos agentes mais tóxicos da fumaça do tabaco. Formaldeído, um conhecido carcinogênio irritante para os olhos, nariz e garganta. Acrolina, um gás irritante que contribui para problemas respiratórios. Fase particulada, consiste em uma pequena partícula que forma um alcatrão em um resíduo pegajoso e marrom que contém centenas de produtos químicos, incluindo muitos carcinogênicos. Dentro do alcatrão encontra-se benzeno, um composto tóxico de carcinogênio, hidrocarbonetos aromáticos, policíclicos, uma classe de compostos químicos que causam câncer. Nicotina é transportada no alcatrão e absorvida pelo corpo.